Olá a todos, caros amigos e jogadores de Myth Wars and Puzzles. Cá estou eu para mais uma avaliação de um herói que acabou de sair no jogo Myth Wars and Puzzles. Vamos falar sobre o novo herói da Torre do Relógio, que está disponível para vocês convocarem neste momento. E então, de nome Giro, o Vidente, cá está ele, de elemento de gelo, cor azul, graficamente irrepreensível, apesar de eu não ser fã dos heróis robôs, né? Isto basicamente é um robô que aqui está. Eu não sou particularmente fã dos heróis robotizados, mas pronto, não se pode dizer que não esteja bem feito, porque realmente está bem conseguido aqui, graficamente muito bem feito aqui este herói. Mas, é claro, eu não sou particularmente fã dos robôs. Vamos falar aqui então do seu poder. Possui 829 de poder, ou seja, um poder elevado. Como vocês sabem, este poder é nível 80, quando atinge o nível 80, sem absolutamente emblemas, sem evolução, porque depois, com algum emblema, alguma evolução, este poder ainda irá ser aumentado. Ele é da classe Clérigo, como vocês estão aqui a reparar, domínio da Arcana, ou seja, subclasse número 1. Ele possui uma habilidadezinha que chama-se habilidades de adivinhação. E o que é que isto irá acontecer? Se uma unidade causar danos de profecia, o herói recupera uma certa quantidade de maná. Se o inimigo causar danos de profecia, também pode causar o efeito de recuperação de maná. Ou seja, tanto que seja os aliados como seja os inimigos, se algum deles causar danos de profecia, este herói irá recuperar um pouquinho de maná. Ou seja, algum herói que dê o dano de profecia, ele irá recuperar maná logo de imediato. Ele é resistente aqui aos males que afetam a defesa. Neste caso, ele é resistente a qualquer herói que reduza a defesa. Portanto, algum herói inimigo que queira reduzir a defesa, no giro não consegue reduzir porque ele é resistente a esse efeito. Não conseguem baixar a defesa deste herói. Portanto, estamos aqui com uma resistência à baixa de defesa perante este herói. Vamos ver aqui o seu ataque. Possui 782 de ataque, um ataque forte, ou seja, aqui um ataque bastante forte do giro. 747 de defesa, uma defesa mais baixa, 1345 de saúde. Ou seja, o seu ataque mais forte que a defesa significa que ele é um herói vocacionado para o ataque. Um herói vocacionado para o ataque. Vamos ver a sua habilidade especial, que é sempre o mais importante no herói, é o que ele faz. Chama-se Olhando para o Céu, o nome da habilidade, e é de carregamento de maná média. E o que é que ele faz? Ele causa 400% de dano a 2 inimigos aleatórios. Ou seja, ele atinge 2 inimigos causando 400%, que é bastante forte. Portanto, tem aqui um ataque forte que atinge 2 inimigos aleatórios, né? Neste caso é aleatório, mas ele atinge 2 inimigos com uma potência de 400% de dano. Portanto, um ataque bastante forte. Depois diz assim, os alvos que recebem dano desta habilidade têm a sua defesa contra habilidades especiais reduzida em 30% por 4 turnos. Portanto, aqueles heróis que ele atingir, aqueles 2 heróis que ele atingir, durante 4 turnos, irão ter a sua defesa reduzida em 30% para as habilidades especiais. Não é para as pedras, atenção, as habilidades especiais é as habilidades que os heróis lançam. As pedras não é habilidade especial, portanto é redução para as habilidades especiais em 30% durante 4 turnos. Depois diz assim, lança uma profecia da desgraça, fazendo com que os alvos que receberem o dano desta habilidade recebam 450% de dano após 4 turnos. Ou seja, ele irá colocar então uma profecia da desgraça nos heróis que ele atingir e ao fim de 4 turnos eles irão receber 450 pontos de dano. Se o inimigo-alvo morrer antes do dano causado, a profecia é transferida para outro inimigo aleatório. Ou seja, ele irá lançar a profecia da desgraça naqueles 2 heróis que atingir e ao fim de 4 turnos irá provocar um dano de 450 pontos. Se porventura esses heróis que tiverem essa profecia morrerem antes, esta profecia será transferida para outro herói aleatório.
Depois diz assim: se um inimigo com o efeito de profecia for novamente afetado pela profecia, os danos da profecia anterior serão imediatamente explotados e o novo efeito da profecia será mantido. Ou seja, vamos lá traduzir isto: se porventura ele atingir um inimigo que já tenha a profecia, não é? Lá em cima, se ele novamente atingir o inimigo antes de a outra terminar, aquela profecia anterior será imediatamente resolvida, ou seja, será logo dado os 450 pontos, né? E reinicia uma nova profecia. Portanto, imaginemos que ao fim de 2 turnos, em vez de estar a esperar por os 4 turnos que acaba a profecia, ele ao fim de 2 turnos atinge um herói que já tenha essa profecia. Ou seja, imediatamente será ativado os 450 pontos de dano e uma nova profecia começará a ter efeito. E será mantida até aos 4 turnos novamente. Portanto, fica aqui um herói realmente bastante interessante para o ataque, tem um poder de ataque bastante forte. Digamos, o seu senão será só causar dano a inimigos aleatórios, ou seja, nós não podemos escolher o inimigo que queremos atingir. Será só o único defeito, digamos, que o Giro tem, porque de resto ele é muito forte no ataque, tem um ataque muito forte, aliado aqui aos 782 de ataque, aqui os 400%, que é bastante forte, e atinge logo 2 inimigos. E claro, irá colocar então a tal profecia da desgraça, que depois de 4 turnos irá causar 450 pontos de dano ainda por cima nos 2 heróis que ele atingir. Portanto, o que eu vos estive aqui a explicar é que ele é um herói vocacionado para o ataque, bastante forte para o ataque. Neste caso, eu aconselho a emblemagem, sem dúvida nenhuma, na espada, portanto, aumentar o seu ataque ainda mais, para que o seu ataque ainda fique mais forte. Portanto, na grelha de talentos, apanharem todas as espadas que vocês possam apanhar no percurso, até cá abaixo, porque realmente ele é muito forte no ataque. Quanto à colocação na equipa, este herói deverá ser colocado à esquerda da equipa, ou seja, no canto esquerdo da vossa equipa. Porquê? Porque ele vai provocar aqui uma baixa de defesa para habilidades especiais em 30% nos inimigos que ele atingir. Se porventura, por exemplo, já existir mais algum herói ligado à sua direita, já irá usufruir então dessa baixa de defesa que ele irá provocar nos inimigos para as habilidades especiais. Portanto, à esquerda da vossa equipa, canto esquerdo da vossa equipa, será o sítio ideal aí para o Giro atuar na vossa equipa. Emblemagem, na grelha de talentos, apanharem tudo o que é espada para que o seu ataque ainda fique mais forte. Classificação deste herói. Eu vou dar um 8,5 a este herói, visto que ele também é um excelente herói. Até poderia dar mais classificação se não fosse aqui ser aleatório o seu ataque. Portanto, é o único defeito, não é defeito, mas digamos, o único senão que este herói tem é o seu ataque ser aleatório. Nós não podemos escolher, digamos, o herói que ele atacar, a não ser que seja um herói único. Aí não tem possibilidade de escolha, é aquele. Mas imaginemos que tem os 5 heróis ainda na equipa adversária e nós queremos selecionar um determinado herói, mas ele ataca aleatoriamente. Portanto, ele pode atacar aquele como pode atacar outro qualquer. Portanto, não será a nossa escolha o herói que nós queremos atacar aqui com o Giro, porque é aleatório. É o único, digamos, o único percalço que este herói tem, mais de resto, perfeito para o ataque. Irá causar muito dano e vocês, se o conseguirem, estão de parabéns, porque vão adquirir, sem dúvida, um excelente herói para a vossa equipa, para vocês atacarem os vossos adversários com muito poder e com muita força. Portanto, fica aqui este apontamento sobre este herói. Desejo-vos toda a sorte do mundo nas convocações, que é sempre mais difícil nós conseguirmos então os flamejados heróis que vão saindo, porque realmente está muito, mas mesmo muito difícil adquirir qualquer herói, seja ele de qual for, de 5 estrelas. Bastante difícil mesmo, as percentagens são muito, muito baixinhas para nós conseguirmos os heróis. Podemos fazer 40, 50, 60 convocações e não sai absolutamente nada. Portanto, fica aqui só este reparo. É claro que nós estamos sempre a reclamar com a Karma para que
aumente, digamos, a percentagem para que os jogadores possuam mais heróis e, claro, não seja tão frustrante jogarmos e não sairmos nada uma vez e outra, não sair absolutamente herói nenhum. Portanto, fica aqui então este apontamento. Despeço-me a todos com a amizade desde sempre. Um grande abraço aqui da parte do boss. Não esquecer, alguma dúvida, deixem nos comentários que eu terei todo o gosto em tentar esclarecer da melhor maneira possível. Portanto, despeço-me com a amizade desde sempre. Um grande abraço para vocês. Até uma próxima, se Deus quiser.